professora Germana Kelly, aqui do Polo da UAB de Fortaleza, né? Exato. Vai falar hoje para a gente aqui sobre o uso das tecnologias na educação, uma discussão permanente. Então, professora, você tem a palavra aqui agora, tá? Fica à vontade. A gente segue a mesma dinâmica, então 40 minutinhos mais ou menos de apresentação, seguidos de 20 minutinhos de perguntas e respostas. O pessoal pode sempre colocando já as perguntas aqui, comentários no chat, que eu vou estar dando uma olhada para ao final a gente colocar para a professora, tá bom? Ok, muito obrigada pelo momento, obrigada pelo convite. Aqui agradecendo à Secretaria da Educação pelo convite realizado pelo professor Canídia, certo? Eu sou Germânia, sou professora da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica, atualmente coordenando o polo da UAB de Fortaleza, que é a Universidade Aberta do Brasil, que trabalha com a formação inicial de professores, mas já venho nessa caminhada com formação de professores há 26 anos, e dos quais 24 anos destinadas à formação dos professores para o uso das tecnologias na educação. E aí, quando o Canídia fez o convite, eu acredito que a expectativa, pelo que eu assisti, inclusive agora há pouco, da apresentação da professora Priscila, que eu amei também, vi os comentários, fantástico, não é isso? E eu sei que nós, professores, muitas vezes ficamos ansiosos justamente pela partilha de ferramentas, de possibilidades, né? Isso, de como se trabalhar, então, diversos recursos aplicados ao desenvolvimento do ensino e, consequentemente, à aprendizagem. E daí eu fiquei me perguntando o que falar e atender a um público tão diverso, entendendo que a Secretaria de Educação trabalha em parceria com a rede municipal e que, nesse momento, nós estamos com as creches, mas também com o conjunto de professores que estão no ensino fundamental 1 e 2. É isso? Estou no caminho certo, professor? Bom dia, Canídia, tudo bem? Eu estou do Salas, acabei de falar naquela, estou falando agora com você. A gente tem nessa manhã, principalmente, linguagem de humanas dos anos finais, mas a gente tem participantes de todos os eixos, tem alguns de escolas estaduais também, certo? Pessoas de Secretaria Municipal de Educação, então tem muita gente aqui para assistir você, e depois a gente vai disponibilizar essa gravação no Classroom da Formação Mais Pai, e também no Drive, que a gente disponibiliza material para as CREDs e para as SMF. Ok, vamos nós, então. Retomando aqui a fala. Então, o que é que acontece, gente? Antes de mais nada, tecnologia. O que é tecnologia e como aplicá-la na educação e por que essa discussão é permanente? Primeiro, que se a gente vai para o conceito amplo de tecnologia, a gente chega à conclusão que tecnologia é todo e qualquer produto que sai do seu estágio natural, é manufaturado e, portanto, tem uma transformação com relação à sua aparência e à sua finalidade. Dentro dessa perspectiva, nós temos o lápis, é uma tecnologia, lapiseira é uma tecnologia, caderno é uma tecnologia, tudo isso é tecnologia, portanto, nós já utilizamos de tecnologias na educação há muito tempo. E quando a gente fala, então, do uso das novas tecnologias, a gente tem todo um aparato tecnológico que está disponível para os processos de ensino e de aprendizagem, que, portanto, precisam de um planejamento mais elaborado no que diz respeito ao seu uso, certo? A professora Priscila falava agora há pouco de algumas ferramentas, ela finalizou com aquela que traz a questão da utilização das notas, dos números e das letras como porta de entrada para as notas musicais e que isso poderia ser realizado um trabalho. E lógico que é fantástico, que traz toda a ludicidade para as crianças, mas por trás disso existe a necessidade de um planejamento que veja, então, o melhor momento para a utilização, a questão desses recursos, como eu vou fazer, que aparato tecnológico eu vou precisar dentro da sala de aula, se eu estou falando no momento atual de ensino remoto, como isso vai rebater lá na casa do estudante, se esse estudante vai ter acesso ou não, se a tecnologia que ele usa suporta a que a gente vai utilizar. Então, observem que a questão da tecnologia, quando eu digo das novas tecnologias, das ligadas por internet, exigem um maior detalhamento do nível de planejamento, é porque você
tem que imaginar essa tecnologia, a finalidade dela dentro dos objetivos de aprendizagem, e a partir disso você também caminhar na perspectiva de observação de cenários para que esteja, então, acomodando esse uso à realidade, no nosso caso, que ganhou plural, as realidades. Não é isso? Então, o que é que acontece? Quando a gente fala na questão do uso das tecnologias e uma discussão permanente, lá em 96, que foi quando eu comecei esse trabalho, o nosso grande desafio era apresentar essa possibilidade como algo viável. E aí existia muito um processo de resistência. Eu penso que essa é a palavra que melhor define aquele período. Nós estávamos, portanto, num período de sedução no sentido de mostrar que o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem poderia ocorrer de forma extremamente prazerosa, desde que nós estivéssemos adequando a nossa metodologia de forma a aproximar mais o nosso aluno desse conteúdo que nós estávamos, portanto, a trabalhar. E que um dos caminhos possíveis era o uso das tecnologias na educação. E quando eu digo um dos caminhos possíveis, porque ele não é o único, não é o exclusivo. Nós sabemos que, a depender do nosso objetivo, uma aula, muitas vezes baseada na saliva, é um recurso fantástico, é um recurso maravilhoso, não é isso? Mas diversificar, explorar novas possibilidades e tentar adequá-la às nossas realidades de infraestrutura é também algo que pode trazer para o processo de ensino e aprendizagem descobertas maravilhosas e colocar no rosto da gente e dos nossos alunos aquele sorrisão de quando a gente está aprendendo. E aí, esse era o grande desafio lá na década de 90, tá? Especificamente no estado do Ceará, a gente tinha uma outra situação que tornava esse desafio ainda algo mais, eu vou usar interessante, em função da bondade da palavra. Né? O que é que acontece? A gente saía de um sistema de teleensino, cujo uso das tecnologias tinha sido massificado, e a gente estava, portanto, vivendo uma ressaca com relação ao uso dessas tecnologias. E estávamos, justamente, ao vivenciarmos essa ressaca, a gente estava trazendo de volta a proposta de usar as tecnologias, mas numa outra configuração. Então, a gente tinha que apresentar essa nova configuração, dizer que ela não estava para concorrer com o professor, mas ela estava para somar com esse profissional, trazendo para a sala de aula possibilidades mil e mostrando como tudo isso poderia ser feito de forma prazerosa, de forma interessante. Então, assim, era um desafio que agregava a esse estágio de sedução essa desconstrução do que tinha sido a ideia de uso das tecnologias na educação em função do teleensino. E aqui, com todas, assim, a conversa não é com o teleensino, mas a gente sabe que o teleensino teve suas bondades e teve os seus problemas quando ele foi massificado, né? Mas, enfim, estou só fazendo o contexto histórico para a gente entender por que essa discussão é permanente, certo? E aí a gente chega no momento atual. Esse momento nos diz o quê? Em função, inclusive, de pesquisas já realizadas. Eu coordenei durante um ano o programa Educação Conectada aqui no estado do Ceará, e realizamos uma pesquisa por amostragem, e essa pesquisa nos dizia o seguinte: do ponto de vista do entendimento dos benefícios que o uso das novas tecnologias podem trazer para o processo de ensino e aprendizagem, a gente está ok. Ou seja, no discurso, a gente entende, a gente acolhe e a gente concorda que o uso dessas novas tecnologias podem deixar o processo de ensino e aprendizagem mais interessante, mais efetivo, até porque eles agregam em si, no seu próprio formato, eles agregam uma linguagem que é própria do nosso mundo, né? Se a gente puxa por Prensky, a gente sabe que hoje a gente convive como nativo digital, que é aquele aluno que já nasceu com um dedinho em busca de uma luz refletida geralmente na tela de um celular ou de um aparelho de TV,
e com a funcionalidade touchscreen, né? A gente já quer, o bebê já nasce querendo passar o dedinho na tela para poder mudar as páginas. E aí, esse é um nativo digital. E aí, os nossos alunos, assim, e os nossos professores, uma parte ainda considerável pode ser caracterizada, usando como referência o Mark Prensky, imigrantes digitais, certo? Oi, Lucélia, estou vendo aqui que eu estou reencontrando amigos dessa caminhada do uso das tecnologias na educação, e a Lucélia é uma. Então, Lucélia, para Mark Prensky, a Lucélia, assim como eu e outros que estão aqui participando, é uma imigrante digital, é uma pessoa que saiu do analógico e passou para o digital. Né? Mas se a gente vai para aquele conceito que eu iniciei de tecnologia, a gente entende que nós sempre trabalhamos com tecnologias, agora a gente trabalha com tecnologias digitais, e, portanto, a gente precisa se aproximar e se apropriar desse universo para, então, a partir dessa vivência, realizar novas atividades, superar desafios e trazer essa questão para a sala de aula. Então, no momento atual, nós temos o quê? Um discurso que nos diz que o professor, que o gestor, que a comunidade educacional, ela entende da importância do uso dessa tecnologia. Mas essa mesma pesquisa nos diz o seguinte: ok, nós entendemos, mas nós ainda não avançamos para esse uso. E aí, por que não avançamos ainda para esse uso? O que é que nos impede? Bom, aí a gente vai ter um universo de situações. Nós temos desde da iniciativa mesmo, né? A gente está aqui, eu sou pedagoga, e a gente, na pedagogia, tem a andragogia, que é a disponibilidade do adulto em aprender. Então, se eu estou falando com professores, e eu sei que esses professores, portanto, são adultos, eu tenho o quê? Eu tenho esse professor querendo se apropriar dessa área, querendo aprender, querendo investir nesse universo digital. Então, essa é a primeira questão que está no campo aí das atitudes, né? De eu me lançar nesse universo. E quando eu digo me lançar nesse universo, eu vou pedir a vocês aqui que me permitam eu falar aqui de um caso particular e meu, que quando eu comecei a fazer o uso das tecnologias na educação, lá em 96, eu passei por situações, eu diria, no mínimo desagradáveis, mas como eu já era adulta e queria demais me apropriar dessa ferramenta para desenvolver meus processos de ensino, eu me lembro que eu pedi para ser lotada no laboratório de informática, e eu pedi porque eu queria desenvolver trabalhos lá, mas eu queria desenvolver trabalhos lá porque eu não conseguia desenvolver trabalhos nas séries iniciais do fundamental. E por uma limitação minha mesmo, eu não sabia alfabetizar, e eu não sabia alfabetizar do verbo eu não queria. Estão lembrados do querer que eu falei agora há pouco? Né? O querer que eu falei agora há pouco é justamente isso. Um adulto ele tem que querer. Esse é o ponto de partida. Quando a gente quer, a gente vai lá, o negócio é difícil, mas a gente pega pela unha e resolve. Então, o que é que acontece? Eu não queria, exato, Veridiana, é o verbo, né? Eu não sabia do verbo, eu não queria, certo? Então, o que é que acontece? Eu pedi à diretora da escola, então, que me trocasse, me levasse para o laboratório de informática. E pergunta se eu sabia mexer em planilha eletrônica. Gente, eu não sabia mexer em planilha eletrônica. Tá? E aí, mas eu queria. Olha só o verbo querer de novo se mostrando com toda a sua força, não é isso? Eu queria e eu tinha as condições ideais. Que condições eram as condições de infraestrutura? Eu tinha uma escola que tinha um laboratório de informática e ela permitia a lotação de professor nesse laboratório de informática. Eu disse, é agora que eu vou usar do cearenseis aqui, que eu junto a fome com a vontade de comer. Me mandei para dentro desse laboratório de informática e comecei a idealizar projetos e a trabalhar numa verdadeira atividade de marketing. Quando eu disse também, no início da minha fala, a expressão sedução. Eu saía convidando
professores que, naquele momento, se tornariam, portanto, parceiros dessa minha jornada. E aí convidei professores para trabalhar com projetos de linguagens e códigos, convidei professores para trabalharmos com projetos na área de história e geografia, convidei professores também para trabalhar na área de conservação ambiental, tendo aqui como exemplo um tema transversal. Gente, então eu trabalhava com professores do 5º ano, do 6º ano e do 8º ano. Como eu sou um pouquinho antiga, ainda só ia até o 8º ano, tá? O ensino fundamental 2, e aí o que é que acontece? Foi uma descoberta, foi uma realização, foi uma maravilha. Eu tinha, portanto, me encontrado. Mas aí começou a aumentar o nível de complexidade, né? Eu tinha que trabalhar também com alguns outros elementos, dentre eles a planilha eletrônica. Gente, que loucura. Eu era péssima com planilha eletrônica. Não que eu seja muito boa hoje em dia, mas eu já utilizo, até por conta das diversas pesquisas que a gente se envolve, eu já tenho uso um uso melhorado dos recursos que a planilha me oferece. Então, o que é que acontece? No meio dessa história toda, eu comecei a receber notícias. Olha aí, eu estou usando outra expressão que eu estou adequando, era fofoca mesmo, viu, gente? Mas eu comecei a receber notícias de que os professores diziam assim, os professores, meus colegas, né, pelos corredores da escola, diziam, tá vendo? Ela nem sabe mexer na planilha eletrônica e é lotada lá no laboratório de informática. Ela quer escapulir das atividades. Gente, aquilo me doía, porque, primeiro, eu tinha minhas limitações mesmo, ou seja, eu não sabia mexer direito em planilha eletrônica, e você escutar, enquanto professor, que você não sabe determinada coisa, que a rigor, por você estar naquele espaço, você deveria saber, você fica mexida, você fica... a sua autoestima é abalada. E, no mínimo, você vai se sentir, no mínimo, irresponsável, porque você não está sabendo aquilo que, a rigor, as pessoas esperam que você saiba, né, porque você está no laboratório de informática. Então, eu fiquei abalada. E aí veio, e vem, eu trago para cá, por que é que eu estou usando esse exemplo? Porque eu trago para cá a discussão permanente. Quando a gente vai tratar do uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, um dos elementos que a gente tem que trabalhar conosco é essa questão de que eu, enquanto professor, não sei tudo. E quando o assunto é tecnologia, o tudo está muito mais voltado para o universo que eu tenho que aprender. É quase tudo, não é isso, gente? Por quê? Porque, decorrido esse tempo, eu fui me aprimorando, lógico, né? Eu fiz minha especialização na área de informática educativa, fiz o meu mestrado na área de computação, com a área de concentração em informática educativa, fiz o doutorado em educação, mas com concentração em área de tecnologias na educação. Então, assim, eu fui me aprimorando, de fato, foi uma área que eu mergulhei, porque o verbo querer era tão forte que conduziu, inclusive, a minha formação acadêmica, no nível de pós-graduação. E aí eu descobri que você se desnudar desse saber é importantíssimo. Você se reconhecer como aquele que precisa correr atrás desse conteúdo e precisa contar, sobretudo, com a ajuda dos seus alunos, com a ajuda de outros professores que talvez estejam um pouco mais adiante nesse processo, é fundamental. Porque se você se fecha sem querer demonstrar sua fragilidade no que diz respeito ao campo do eu não sei das tecnologias digitais, você está perdendo a oportunidade de descobrir nesse universo novos sorrisos no rosto dos nossos alunos quando eles estão aprendendo. E foi isso que me cativou lá atrás, quando eu estava no laboratório de informática e que eu escutava esses comentários, essas
esses comentários maldosos e que me deixavam fragilizadas, mas eu também estava a todo momento olhando para o rosto dos meus alunos e vendo a felicidade deles em estarem reconstruindo conhecimentos, em estarem se apropriando daquele objeto de aprendizagem de uma forma tão leve e, ao mesmo tempo, forte, tão própria. Então, gente, eu me lembro que uma das atividades que era com os alunos das professoras de História e de Geografia, que os nossos alunos tiveram oportunidade de conversar com o autor do livro, que era um livro que contava, quem souber aí o título do livro, me ajuda e coloca aqui nos comentários, mas era um livro que contava a história de uma menininha que descobria toda a trajetória da época da cana-de-açúcar em Recife, no interior de Recife. Márcia, lembra desse livro? Como é o nome? Não, eu não lembro agora, mas enfim. E nós tivemos a oportunidade, olha que eu estou falando de internet de escada, a oportunidade de termos esse aluno conversando com o autor desse livro sobre a percepção que eles haviam tido, certo, dessa leitura. Então, observe, eu estava com história, eu estava com geografia, eu estava com leitura, eu estava envolvendo o professor do centro de multimeios e tudo isso acontecendo lá no laboratório de informática. Então, assim, era muita coisa. Márcia, você quer falar? Era muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo para que eu deixasse que esse comentário tirasse da gente essa oportunidade, certo? Mas lembrando, é uma discussão permanente, porque eu estou discutindo com professores elementos próprios da nossa trajetória na aquisição de competências dentro da educação digital, certo? E que aconteceu em 96, mas que é possível que aconteça agora. Verdade ou mentira, Teto? É lógico que é verdade. É lógico que nós ainda vivemos sob os olhares e julgamentos alheios e que eles nos atingem e que, obrigada, Adelmi, e que eles podem, portanto, nos fragilizar. Então, o primeiro ponto que eu trago agora é que a gente resolva dar a cara à tapa e resolva aprender, resolva mergulhar nesse universo digital, tá? O segundo elemento que eu trago para a nossa discussão, que ela é permanente porque ela existia antes da década de 90, existe agora e muito provavelmente vai continuar por muitos anos ainda, que é a questão da infraestrutura necessária para o desenvolvimento de atividades suportada pelo uso das tecnologias digitais. Gente, eu tive o privilégio de ir parar numa escola, no início da minha carreira docente, uma escola modelo. Essa escola, então, tinha laboratório de informática, essa escola tinha uma impressora que ela já tinha a possibilidade de entregar os trabalhos reproduzidos e grampeados no formato de livrinho. Quando eu chegava na reunião dos professores, algum evento, dizendo que isso acontecia, o povo dizia que eu era mentirosa. Né? Isso não acontece, não. Eu digo, acontece. A máquina que a gente tem lá na nossa sala de repografia é tão boa que o trabalho já sai grampeado. Era um espetáculo, uma novidade impressionante. Então, era uma escola modelo e que nos fornecia, portanto, condições adequadas para o desenvolvimento de trabalho. A internet era de escada? Era uma internet de escada porque era aquilo que nós tínhamos naquele momento, era a tecnologia que estava disponível, era top de linha, certo? Os recursos também não eram tão avançados e que exigissem uma largura de banda, que é uma linguagem extremamente técnica, mas que não exigia uma largura de banda a tal ponto que inviabilizasse o desenvolvimento de trabalhos lá no nosso laboratório. Então, a gente tinha uma infraestrutura adequada, mas eu sabia e eu sei até hoje que ainda são ilhas, que se a gente for pegar a nossa infraestrutura e pensarmos no sentido das escolas públicas, nós temos a rede federal
ok, com infraestrutura, ok. Aqui no estado do Ceará, eu posso falar pelas escolas da rede estadual, a gente tem escolas que todas as nossas escolas possuem laboratório de informática, mas a questão da conexão, e nem todas nós temos esse trabalho bem ajustado, isso porque a questão das tecnologias, do acesso, ainda é uma barreira que a gente tem que superar, tá certo? Mas eu sei que todas as nossas escolas, excetuando umas 4 ou 5 que ficam em região de difícil acesso, mas eu posso dizer a vocês que talvez 98% delas tenham conexão, não é a conexão de último mundo, até porque nem aquela que nós temos na capital, se eu usar como referência a capital, e eu for para o subúrbio, para os bairros de subúrbio, a conexão também é ruim, porque quem rege esse mercado da conexão são as empresas, e as empresas só vão querer investir onde ela sabe que vai ter retorno, e o retorno que ela conta não é necessariamente o retorno da iniciativa pública, não. Ela quer saber onde vai ter gente que vai ter que pagar, vai poder pagar por uma conexão de qualidade. Então, as empresas, elas atendem a um mercado, e esse mercado, ele não tem esse olhar social. Então, a questão da conexão foi uma dificuldade, é uma dificuldade e será ainda uma dificuldade. Né? A professora Ana Esther está dizendo aqui que esse momento do isolamento teve seu ponto positivo para quem trabalha na educação, pois fomos obrigados a aprender a usar a tecnologia. Exatamente, Ana Esther. Eu até brinquei ontem e disse assim, eu digo, gente, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com a formação continuada de professores para o uso das tecnologias, e eu nunca imaginei que o desafio que eu estava enfrentando era tão grande que ia precisar de uma pandemia para trazer, de fato, um maior número de professores se apropriando dessa tecnologia, viu, professora Anisté? Né? E eu lá, trabalhando, suando, trabalhando na formação de professores. Deixa que o que precisava era de algo tão gigantesco, exemplo dessa pandemia. Mas voltando para a questão das conexões. Então, gente, o que é que acontece? Eu trabalhava na escola ideal, o primeiro elemento que eu tive que me desnudar foi da minha arrogância de entender que eu não sabia tudo e entender mais ainda que eu não precisava saber de tudo, que parte do que eu não sabia que era necessário ao meu trabalho, eu poderia correr atrás e poderia contar com a ajuda de alunos, o que foi o caso que aconteceu com a planilha eletrônica, eu contei com a ajuda dos alunos do 8º ano para, então, melhorar a minha aprendizagem. E aí a gente está falando agora sobre a questão das conexões, a conexão é um elemento que dificulta muitas vezes o nosso uso das tecnologias, até porque, hoje em dia, diferente da década de 90, onde eu tinha os softs educacionais disponibilizados em CDs, e que eu poderia, então, a partir do uso do computador, colocar o CD lá e os alunos utilizarem aquele software, hoje em dia eu tenho os aplicativos que, para que eles funcionem, eu tenho que ter uma boa internet disponível e um equipamento que tem uma boa capacidade de memória para poder suportar, para poder rodar bem aquele aplicativo e eu poder desenvolver a atividade. Então, a questão da conexão já é um elemento que merece essa discussão e merece essa adequação. Aí, como dificuldade pouca é tiquinho, nós ainda agregamos uma outra situação, que foi a pandemia. Então, antes eu pensava o quê? Eu poderia planejar a atividade, calcular a utilização daquele recurso, considerando a largura de banda da minha escola, como é que eu poderia fazer, se ia estar todo mundo utilizando, porque algumas escolas fazem, inclusive, uma gestão planejada da liberação dos links ou das senhas para acesso à internet, pensando já justamente nessa situação de equalizar o uso em função das necessidades pedagógicas dos professores, enfim, mas eu tinha a escola como um ponto de apoio para que eu tivesse, então,
realizando essa atividade, planejando essa atividade, considerando que a escola poderia fornecer a conexão. E agora, gente? E agora, José, o que é que eu tenho? Eu tenho o meu celular ou o meu notebook, a conexão que eu tenho em casa, e aí o que é que acontece? Eu posso planejar, mas eu não posso planejar contando só com o meu aparato tecnológico. Eu tenho que planejar e eu tenho que, inclusive, aqui, ter noção, ter conhecimento do que é que os meus alunos têm disponível enquanto tecnologia. O meu aluno tem acesso à internet? O meu aluno tem um celular cuja memória permita a instalação e a utilização de aplicativos XYZ? Como é isso? Gente, nós aumentamos o nível de complexidade para um nível hard, certo? Um nível que realmente nos faz correr atrás agora, não só da competência pedagógica e tecnológica no que diz respeito à utilização da ferramenta selecionada para determinada aula, mas nos coloca também o desafio de conhecer um pouquinho mais as questões mais técnicas dessa tecnologia. Qual a internet desse aluno? Qual é esse equipamento? Né? O Jarbas está falando aí, Classroom, Meet, vídeos do YouTube. A gente sabe que vídeo já demanda por si só uma utilização maior do pacote de dados que muitas vezes essa família tem disponível num único dispositivo lá na sua residência, né? Isso, Jarbas. E aí, como mediar isso? Como trabalhar essa questão? Gente, isso virou até objeto de investigação com um aluno de mestrado. O que é que acontece? Eu vou voltar para aquele conceito inicial da questão do que é tecnologia. Gente, se eu tenho um celular e que esse celular, mesmo que ele não esteja conectado à rede mundial de computadores, ele continua tendo ali um conjunto de tecnologias que pode ser utilizado. Me diga uma coisa, como é que eu estou disponibilizando essas atividades? Eu disponibilizo única e exclusivamente pelo Classroom? Eu disponibilizo através de texto? Eu disponibilizo através de áudio? Como é que eu estou associando essa tecnologia a outras? Por exemplo, eu tenho um professor, quem está aí em Quixeramobim, eu tenho um professor Eric, lá de Quixeramobim, que criou um canal de rádio para os seus alunos, certo? Então, esse professor passou a ter os demais professores que viraram parceiro dele nesse projeto, disponibilizando suas aulas nessa rádio. E a rádio, como utiliza só IP sobre voz, estou eu aqui de novo numa linguagem tecnológica, ela gasta um menor volume dentro do pacote de dados desse aluno. Então, assim, existem outras possibilidades. Uma outra possibilidade é o quê? É dentro de todo o respeito que existe a questão do isolamento, que ainda é necessário, mesmo que estejamos vivenciando estágios diferenciados em diferentes municípios, mas todo o isolamento que ainda é necessário em função da pandemia, eu posso estar pensando aí áudios que possam ser gravados e disponibilizados para a família desse aluno, orientando como essa família pode trabalhar no acompanhamento das atividades do seu aluno. E, Germânia, mas tu agora esticou a baladeira, por que é que tu colocou a família? Gente, eu coloquei a família, porque se eu estou tratando aqui com professores do ensino fundamental 1 e professores do ensino fundamental 2, se eu vou pensar principalmente no fundamental 1, a gente passa a atividade, mas a gente sabe o quanto é importante uma orientação domiciliar para a realização dessas atividades, correto? Ao mesmo tempo que eu digo isso, eu não posso fechar meus olhos e entender que, no Brasil, hoje, mais da metade da população adulta não terminou o ensino médio. Ou seja, eu tenho um número de analfabetos funcionais, que são adultos e que estão, portanto, responsáveis por crianças, que são os nossos alunos e que precisam receber essa orientação de como acompanhar os nossos alunos.
Ora, eu estou na pandemia, eu tenho escassos recursos tecnológicos de conectividade, eu encaminho as atividades para esse meu aluno e eu vou contar com a orientação dos pais ou responsáveis desse aluno no que diz respeito à realização dessas atividades. Mas quem são esses pais ou responsáveis? Esses pais ou responsáveis são pessoas com dificuldades também de leitura, de escrita, de desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático. Então, se eu tenho áudios, olha só, usando a tecnologia de novo, se eu tenho áudios que expliquem para essa família aquela atividade, ou que ainda faça a explicação da atividade de uma maneira mais detalhada, eu vou estar conseguindo chegar de forma muito mais presente e muito mais assertiva para esse meu aluno. Germânia, mas é coisa demais para o professor. Ninguém disse que ia ser fácil. A coisa é difícil, a gente abraçou uma profissão que exige, para além do domínio das questões do conteúdo específico daquela disciplina que a gente está trabalhando, exige atualmente um domínio razoável das tecnologias digitais e exige da gente, sobretudo, uma criatividade que meu povo olhe, é sem tamanho. A gente não tem noção do exercício de criatividade que nos é demandado em função da responsabilidade social que assumimos diante do magistério, tá? Então, assim, tudo isso traz para a questão das tecnologias digitais a necessidade da discussão permanente. Então, eu coloquei aqui a questão da necessidade da gente entender que precisa correr atrás desse recurso e que não é vergonha dizer que eu não conheço, não sei, mas se quiser, dá para correr atrás. Coloquei aqui as nossas limitações de infraestrutura, de tecnologia e de como a gente pode estar fazendo uso dessa tecnologia e não necessariamente de uma maneira conectada. A gente pode solicitar, certo, esses dispositivos, uma visita do pai com o horário agendado numa escola, de novo, respeitando todas as orientações e os estágios de isolamento que o seu município se encontra, certo? Mas encaminhando áudios para as famílias e para os alunos de como realizar essa atividade. E agora, certo, eu vou convidá-los para uma outra discussão, que é o quê? Um terceiro elemento, que é a gente entender que as aulas remotas exigem da gente, professor, uma alteração de modelo do que era antes praticado no ensino presencial e do que precisa ser agora praticado nas aulas remotas. Mas antes disso, o Jarbas está dizendo aqui, é porque nós, professores, somos diferenciados e sempre somos os primeiros a nos adaptar às mudanças. Então, Jarbas, é preciso correr atrás, né? Nós somos os primeiros, né? Nós estamos nessa linha de frente também, né? Na pandemia a gente colocou muito, e aí realmente os profissionais da saúde nessa linha de frente, mas nós temos também os profissionais da educação estiveram o tempo inteiro, né, segurando essa peteca e fazendo com que a atividade docente não parasse e, portanto, os processos de aprendizagem, com todas as suas dificuldades, tivessem continuidade, não é isso? A Sônia está dizendo que o podcast é uma ferramenta que poderíamos aprender a utilizar, pois iria nos auxiliar bastante. Com certeza, certo, Sônia? Esse professor, o Eric, que eu estou citando, que é de uma escola da rede estadual em Quixeramobim. Eu não estou lembrado o nome da escola dele, mas depois eu posso passar aqui para o Canídia. Ele está com essa rádio, que tem sido um sucesso na escola dele, e os outros professores, né, estão se parcerizando no sentido de disponibilizar as aulas via rádio, tá certo? Mas voltando aí, chega, meu povo, qual era o terceiro desafio? Tá vendo? A professora aqui, embora pedindo ajuda. Nós falamos da conectividade, o terceiro desafio é da alteração metodológica necessária para as aulas remotas, não é isso? Dizendo isso de novo, baseada numa pesquisa que realizei recentemente
com professores, com os alunos do nível superior, certo? Os alunos da UAB. E um dos achados dessa pesquisa é justamente a percepção de que nós, professores, no caso a pesquisa se referia a professores do ensino superior, mas eu acredito que ela possa ser ampliada no que diz respeito do entendimento de que nós, professores da educação básica, também precisam entender um pouco mais dessa metodologia para a condução das atividades quando ela migra do presencial para o ensino remoto. A gente sabe que ensino remoto não é educação à distância. Ponto. Isso tem prego batido, ponta virada. Ensino remoto não é educação à distância. Para a educação à distância, além de a gente ter toda uma legislação que vai regulamentar essa forma de ensino, nós temos também a questão de todo um planejamento que é voltado para essa metodologia de ensino, nós temos material, nós temos a atuação de outros profissionais, a exemplo do tutor, do design instrucional, do professor conteudista, o que não é o caso do ensino remoto. O ensino remoto, a gente trabalha com elementos do presencial, fazendo uso, portanto, das tecnologias para que isso chegue até o aluno, mas não é EAD, tá bom? E aí, o que é que acontece? Mas também não é ensino presencial. Então, eu não posso só transpor de um modelo para o outro, eu preciso buscar adequações que me permitam chegar a esse aluno com... Vou só citar aqui um exemplo. Quando eu passo uma atividade, eu passo essa atividade no ensino presencial e disponho, portanto, dos encontros, dos momentos presenciais para a retirada de dúvida dos alunos nos momentos presenciais. No ensino remoto, ou eu passo essa atividade e detalho bem miudinho o que é que eu quero enquanto produto, que elementos ele vai precisar para realizar a atividade, eu detalho tudo, deixo tudo mastigadinho, ou eu vou ficar a depender da qualidade de conectividade do meu público, o tempo inteiro no WhatsApp, tendo que atender a demanda desse aluno, perguntando como é que realiza essa atividade. De novo, falso ou verdadeiro, Teto? Né? Então, muitas vezes nós ficamos o tempo inteiro no WhatsApp a tirar dúvida da atividade que a gente mandou lá no Classroom. Por quê? Porque a gente passou a atividade, a gente é acostumada com o formato presencial, e a gente não detalhou com riqueza, e aí fica o tempo inteiro no WhatsApp atendendo ao aluno que não entendeu a atividade. Gente, é coisa demais para a gente dimensionar, mas se a gente entender esses pequenos elementos, a gente consegue reduzir a demanda dos contatos realizados pelo WhatsApp em função do nível de detalhamento que a gente deu lá quando da disponibilidade da atividade. Bom, a gente está chegando às 10h41, me disseram que era 40 minutos, vocês viram que eu falo pelos cotovelos, mas, na verdade, o que eu queria atingir eram esses 3 elementos aqui, mostrando que a questão do uso das tecnologias na educação é uma discussão permanente, porque a gente discute o nosso perfil enquanto professor, a gente discute a questão do contexto, e a gente discute a questão das práticas metodológicas. Então, isso é uma discussão que acontecia na década de 90, acontecia antes da década de 90, acontece hoje e vai acontecer amanhã, porque a evolução da ciência e da tecnologia é algo que nos provoca o tempo inteiro e é algo que vai existir e vai encontrar gerações diferentes que precisam, então, dessa discussão, dessa apropriação e desse olhar crítico para a gente entender o que é possível ser feito, o que é possível de ser acomodado e como a gente faz para mitigar os desafios, mitigar a nossa insatisfação e trazer para a nossa comunidade educacional, e aí professores e alunos, esse sorriso
que é próprio de quem está fazendo o que gosta, que é próprio de quem está aprendendo. E aí, com essas palavras, eu já deixo aqui aberto para que estejamos, portanto, promovendo um diálogo nesses momentos finais. Pode ser? Pode sim, professora Germânia, excelente apresentação, excelentes pontos, reflexões, né? Muito Obrigada. Pertinentes para o momento atual que a gente vive, né? Onde a gente tem acesso a muitas tecnologias, mas a gente também tem todas as limitações e dificuldades impostas, né? Pelo seu uso. Exato. E aí eu te incentivo, então, pessoal, agora, se quiser fazer colocações, dúvidas, sugestões, enfim, Fico estamos abertos aqui. Eu falo pelos cotovelos, viu? Professor, por favor, como é seu nome? É Caio. Caio, você fala de onde? Eu falo aqui de Fortaleza mesmo. Mas você não é cearense? Não sou cearense, meu sotaque não esconde, né? Não. Eu sou paulista, vim aqui trabalhar. Vim trabalhar com a equipe do professor Canidia, o pessoal do MySpike, aqui com a implementação do DCRC. E é um privilégio estar atuando aqui. Certo, cara. Não é chique, rapaz. Que é? Não, Canidia, eu tendo cuidado aqui, porque eu adoro um cearenseis, viu, Caio? Né? Então, de vez em quando, e de quando em vez, eu uso e abuso do cearenseis, até porque nos aproxima mais, né? Isso, como a gente está falando para um público aqui do estado do Ceará, e é tão gostoso. Eu nesse ponto, eu sou meio barrista, tá? Então, eu falo pelos cotovelos e abuso do cearenseis. Desculpa, gente, porque às vezes eu saio, né, desse convencional. O Canidia já me conhece um pouco mais. Eu gosto desse fuá, pronto. Germânia, parabéns pela apresentação, a gente precisava desse seu conhecimento, da sua experiência. Obrigada, Caio. Você está aqui com a gente, o Caio agora vai te passar algumas perguntas, né? A gente também está aqui com a Val, então... Tem Val, não sei se ela vai querer falar com a gente, a Isabelle também. Né? Isso. Eu vou passar de novo aqui para o Caio, só agradecer a Germânia por essa presença ilustre, nos maiores... Esse ilustre é por conta do Canidia, viu, gente? Nós estamos entre pares, nós somos da mesma bagaceira. A Germânia é uma das pessoas do estado do Ceará que mais entende tecnologias na educação. Não sei se é o primeiro, mas está no top 2, no top 3, eu tenho certeza que ela está. Menos, Canidia, olha. Não, então, eu queria passar a palavra para a professora Isabelle, que dá um alô, que está nos honrando aqui com a sua presença. Bom dia, todos me ouvem? Sim, eu estou escutando, bora lá. Germânia, eu adorei o linguajar. O bom e velho cearenseis. Não? Oxe. Bom dia a todos e a todas. A quem não me conhece, eu sou Isabelle Vasconcelos, eu sou gerente dos anos finais, estou à frente da equipe que trabalha com formação e construção de materiais. Nesse momento, nós estamos muito felizes com essa iniciativa, né, para pontuarmos especificamente as ferramentas tecnológicas nas formações do MySpike, que são tão importantes, que são instrumentos decisivos nesse momento para a gente e que, com certeza, vão fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível, aquilo que a gente não consegue contemplar dentro das nossas formações, de cunho especificamente pedagógico, e agora com essas informações nós estaremos, sem sombra de dúvidas, empoderados. E eu estava acompanhando aqui o chat e vi, assim, aquilo que eu já estava comprovando ao assistir, Germânia, que é a sua capacidade de passar essa formação de uma maneira muito leve e tranquila. E estamos todos muito satisfeitos, viu? Eu acho que tudo que o Canidia falou de você é verdade. É porque eu desfaço bem. Que conversa. Mais um grande abraço a vocês, todos nós. A gente está com 173 pessoas na sala, então, assim, muito rico esse momento. Nós estamos muito felizes. Agradecer ao Caio por toda a mediação. Mas, Isabelle, Caio, Canidia, os demais amigos, eu sei que eu estou aqui encontrando, inclusive, amigos no interior do estado. Lucélia me diz, é na região sul do estado, não é isso? E aí, o que é que acontece? Gente, é incrível
quando a gente admite a nossa... Na área de tecnologias na educação, eu pesquiso em todas as áreas. Isso, Lucélia, crédito 19. Quando a gente admite a nossa ignorância diante de tantos elementos, de tantas possibilidades, num primeiro momento, eu vou dizer de novo, professor, isso é meio que impactante, né? Sou professor. Mas é fundamental para a gente entender o quanto a gente ainda tem a caminhar. E não fazer disso uma angústia. Fazer disso uma satisfação. Porque, gente, o ato de aprender é um ato que traz prazer. E quem não quer ter prazer? Vamos lá, vamos combinar? É bom demais. Então, assim, quando a gente consegue superar os nossos desafios, quando a gente consegue agregar novas oportunidades para a gente e para os nossos alunos, né? Ao fim e ao cabo, é isso que a gente tem que ter aqui em mente. E, às vezes, entender que nem sempre o uso de tecnologias digitais é que vai trazer aquele tchan para a aula. Né? Às vezes, a saliva, isso, tratada aí as questões de pressão e temperatura, quando a gente está em momentos que não esse que a gente vivencia agora, cujo uso da tecnologia se intensificou em função do isolamento. Mas a gente sabe que os nossos alunos, às vezes, querem mesmo o aconchego, o abraço, a brincadeira de roda, e que, para isso, a tecnologia serve só para eu ir atrás de uma música nova, para eu encontrar um modelo novo, mas o que eu quero mesmo é o calor humano, não é isso? Então, assim, entendendo que o uso das tecnologias na educação, eles obedecem a diversos níveis e formatos, e que o planejamento e a sensibilidade desse professor é que vai dar o tom, tá? Ô, Germânia, é isso mesmo, essa sua fala foi muito acolhedora nesse sentido, porque tudo é muito novo para o professor, muito novo para a secretaria, né? Todas as nossas metodologias, toda a nossa forma de agir pedagogicamente, ela está mudando mesmo, né? Tá. E a gente está tentando se adequar, o professor é quem está à frente nessa luta, é indiscutível que o ambiente de sala de aula é o ambiente ideal, mas nesse momento ele não é possível, então nós temos que realmente fazer esse novo acontecer, né? Então, muita gratidão, eu já me retiro daqui para lhe deixar à vontade falando, tá? Um grande abraço a todos. Obrigada, Isabelle. Obrigada pela participação, obrigada pela acolhida às nossas palavras. Um abraço, querida. Um abraço. Professora Val, a senhora quer falar alguma coisa também? Bom dia. Bom dia. Queria falar de uma doutora em tecnologia. Olha, ainda estou refletindo, Germânia, com sua fala aqui. Val. Na COPEM, na Cefai, mas amei a sua fala e estou refletindo. E obrigada, Val. Eu refletir também, viu? Muito obrigada, Val. Tira o DR, viu? Tira a doutora, é a professora Germânia, sua colega de SEDUC. Pois é, um bom dia, um bom trabalho para você. Obrigada, muito obrigada, Val, para nós. Obrigado, Val. Professora, aqui tentando, então, a gente conversar aqui um pouquinho, aproveitando esses minutinhos finais, né? Acho que a gente tem que Caio, aproveitar à sua disposição. Maravilha. Não, assim, tem alguns comentários aqui, e a senhora, claro, falou sobre isso durante a apresentação da senhora, que é, às vezes, a dificuldade que se tem para atingir os alunos que estão mais no interior, né, mais nas zonas rurais, que não tem a dificuldade do acesso à tecnologia. Como é que o professor pode, né, se reinventar nesse sentido de realmente envolver os alunos, de usar, claro, a tecnologia, mas também de fazer, de olhar, ter esse cuidado, né, de olhar para essas pessoas que estão nessa situação ainda mais vulnerável a título de acesso, né, da tecnologia. Caio, eu digo que aí nós temos duas frentes de atuação. Uma frente que ela é política e uma outra frente que ela é pedagógica, certo? E aí vou colocar aqui rapidamente, sabendo que nós estamos nos minutos finais, mas rapidamente esses dois elementos. O primeiro, quando eu digo que ela é política, em que sentido? Nós temos o Fundo Universal de Serviços de Telecomunicações, o FUST. A Lucélia, que eu posso até ter outros colegas aqui, mas a Lucélia acho que lembra, o FUST é uma discussão antiga,
Esse fundo ainda existe e com milhões e milhões de reais. E por que é que nós não estamos, nesse momento de pandemia, fazendo uso desse fundo no sentido de promover uma política de democratização de acesso à internet? Por que é que nós não aproveitamos um programa que já está aqui em vigor, que é o Educação Conectada, e não se faz uso desse recurso para que nós estejamos, portanto, encaminhando para as escolas mais recursos e essa, por sua vez, estejam aí pensando em formatos descentralizados de democratização desse acesso à internet. Essa é uma discussão política, mas é uma atuação também política do professor quando ele, em seu município, cobra as autoridades responsáveis, as autoridades competentes para esse fim, e diz, eu escutei uma história lá de um FUST. Vamos atrás, o que é essa sigla? Que recurso é esse? Bora pressionar para ter uso, tá? Então, essa é uma dimensão política da atuação desse professor. E nós temos uma atuação pedagógica também. Em que sentido? A gente está falando de drive-thru, virou uma moda agora essas expressões, tá? Um drive-thru das escolas aqui em Fortaleza tem tido isso, para matar a saudade dos alunos, as escolas particulares, não sei o quê. Bora fazer um bike-thru. Bora pensar nos pais dos alunos das comunidades rurais levando os seus celulares e a gente podendo passar para o celular desse povo as orientações. Não tem internet, mas eu tenho a mídia, eu tenho como detalhar essas aulas e tenho como passar para os celulares desses pais. E aqui eu, de novo, eu estou dando aqui uma ideia que surgiu agora, quando eu me lembrei da história do drive-thru, da bike tour, né, que pode servir aí como uma adaptação desse modelo americanizado, mas de se fazer chegar, os pais não conseguiram ir às escolas para pegar as cestas básicas, os pais conseguem ir às escolas para pegar esse tipo de atendimento, de recurso, de orientação. Como é que a gente pode fazer isso? Então, assim, a gente vai ter que encontrar alternativas que consigam burlar essa escassez de conectividade e que essas alternativas, Caio, não existe um único caminho, um único modelo. Vai ter que ser customizada ou vai ter que ser inventada em função da realidade de que cada comunidade vive ali naquele momento, tá? Não sei se atendi. Não, com certeza. Estou querendo aqui a gente propor uma reflexão mesmo, falar desses temas, acho que eu acabei olhando no chat, ficaram um pouco mais latentes. Tem alguns comentários aqui que eu queria destacar, do pessoal que colocou, o professor José Arlindo, o professor não deve ser controverso, incentivar o aluno sempre, buscar o conhecimento e desistir ou esmorecer diante da situação ou desafio do uso da tecnologia, né? Que acho que é um comentário muito pertinente. A professora Rulina Faustina também coloca aqui, nesse novo normal, os professores foram interagindo, dividindo saberes, trocando ideias, estão reaprendendo juntos, né? Que acho que é um outro comentário muito pertinente. Exato. Caio, e eu queria aqui trazer para esses 5 minutos finais uma expressão de uma professora gaúcha, professora Léa Fagundes, que nos dizia o seguinte, que nós vivemos dúvidas provisórias e certezas temporárias. Olha aqui a riqueza dessa expressão, dúvidas provisórias e certezas, como é, menina? Dúvidas provisórias e certezas temporárias, né? Exato. Gente, como isso é verdade? Aí, na atualidade, o Yuval Harari nos diz o seguinte, que a única coisa que tem de permanente é a mudança. Né? Então, é esse o momento, e sempre foi, gente, a gente, enquanto humanidade, o que acontece é que os espaços, os intervalos dessas mudanças, eles foram encurtados, né? Haja visto esse último momento, que a gente dormiu no normal, e acordou, no normal presencial, e acordou na pandemia, no remoto, tá? Então, assim, esses intervalos de desacomodação, eles foram encurtados, mas na história da evolução do homem, eles sempre existiram, e a gente sempre teve que se reinventar diante da evolução da ciência e da tecnologia. Estamos, mais uma vez, diante desse cenário, e mais uma vez fazendo valer o nosso humano, ou seja, nos reinventando diante das dificuldades. E aí que esse reinventar possa ser leve, possa ser produtivo, e possa nos trazer um valor maior aí para essa nossa formação enquanto ser humano. Certo?
Então, é isso, né, com essas palavras, eu penso que a gente já pode ir aí caminhando para o nosso encerramento.